cidade de Jacareí. Olá, seja bem-vindo, 17 de maio, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 3 minutos da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 42.257 casos de Covid-19. Deste total, 40.965 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame 9.138 pessoas e já são 901 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 5 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 5 internações, sendo 5 em UTI. E dos casos suspeitos, não há nenhuma internação registrada. Somados, os números representam 25% de ocupação em leitos de UTI e 10% em leitos de enfermaria. Sobre a vacinação, já foram 555.863 de doses aplicadas, ou seja, 94% da população geral tomou a primeira dose da vacina. 90% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda doses ou dose única e 60% já recebeu a dose reforço. Lembrando que as informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no Bom Dia Jacareí. E amanhã acontece a 16ª sessão ordinária de 2022 e para conversarmos sobre a ordem do dia, nós estamos recebendo o assessor da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal, Rodrigo Vieira. Rodrigo, mais uma terça-feira, mais um encontro aqui para a gente comentar sobre a sessão, no caso a 16ª sessão ordinária que acontece amanhã e é novamente, como sempre, um prazer recebê-lo aqui conosco. Obrigado, João. Prazer é meu. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TV e pelos canais aí também da internet. Bom, Rodrigo, nós temos 4 projetos pautados na ordem do dia da sessão ordinária de amanhã e a gente poderia começar, né, esse bate-papo comentando sobre o projeto da vereadora Maria Amélia, né, que pretende proibir a realização de queimadas aqui no município, certo? Sim, exatamente. É um projeto da vereadora que todo tipo de queimada que houver no município, seja ela de resíduo sólido, industrial, plástico, borracha, serão penalizados, serão consideradas infrações, né? Porque todo esse material ele tem uma destinação adequada, né? Para você fazer o descarte desses materiais, resíduo hospitalar, material orgânico, inorgânico, todos esses materiais, eles têm uma destinação, tem uma legislação que trata a respeito desse assunto, né? Então não é com queimada que você, não é queimando esses materiais que você resolve o problema, muito pelo contrário, né? Então ela traz aí uma série de implicações, né, para quem cometer esses atos. No caso são multas, são multas que variam aí de 830 reais para mais de 5 mil reais, 6 mil reais. Elas variam aí de acordo com a gravidade. Sim. Né? E também tem um acréscimo de um percentual do valor de referência do município que é cobrado por metro quadrado que foi atingido pela queimada. Então, além da multa, né, que tem essa variação de valores conforme a gravidade do resíduo que foi queimado, também tem um acréscimo do valor de referência no município no valor da multa. E caso também o autor que fez a queima, né, do material não for notificado, não for autuado, quem recebe essa autuação é o proprietário do imóvel, é o proprietário do terreno, é o proprietário do local onde foi feita aquela irregularidade.
Acaba sendo importante, né, a vereadora propor esse projeto aqui em âmbito municipal, né, já que a gente tem, né, a Lei Federal de Crimes Ambientais, né, ela é de 1998, mas assim, eu acredito que a fiscalização, né, acaba aumentando, trazendo já esse debate para a cidade, né, porque infelizmente, como você até mesmo comentou, e até pelo projeto incluir diversos tipos de queima de diversos tipos de produtos e resíduos, a gente sabe que infelizmente é comum ainda, né, essa prática de destruir, de dar fim, né, a esses tipos de materiais, né, e acaba prejudicando também a saúde das pessoas, né, acaba sendo até importante a gente falar sobre isso, a saúde dos moradores por ali, dos animais também que vivem e o meio ambiente, né, que acaba sendo também afetado. Sim, tem muita gente que tem o costume de queimar aquele fruto da capina, né? Aquele mato que foi capinado, juntar tudo aquilo lá e queimar. É para dar fim ali, mas... Para dar fim, ele taca fogo naquele mato e acha que está resolvido. Não, aquilo lá causa gases de gás carbônico que vão para a atmosfera e causam grandes problemas também para a atmosfera, sem falar na fuligem, né? Que ela também volta para o solo e causa inúmeros problemas, inclusive respiratórios. Você estava falando relacionados à saúde, a fuligem também é um causador de problema respiratório grave, né? A fumaça também. Então, tudo isso está envolvido no projeto da vereadora e é um projeto aí que você falou também, tem uma referência da lei federal. A lei municipal, essa lei municipal, ela acrescenta. Com certeza. Então, ela tem esse fundamento importante, que é acrescentar detalhes, né, dos tipos de resíduos também, que eu citei alguns aqui, não todos, né, claro. Alguns tipos de queima que serão considerados proibidos, incluindo na questão da legislação federal, que trata, às vezes, uma abordagem mais ampla para que os próprios estados e municípios façam as restrições adequadas. Sim. Fora também a definição de valor de multa com relação ao município, que o município, né, no caso a vereadora, né, mas o que ela vê, né, como possível de cobrar do cidadão, né, que cometer esses atos. Então acaba sendo importante, né, trazer essa discussão. É um projeto, a gente vai ver, né, como vai se definir a votação, mas é um projeto que acaba sendo importante aqui para a cidade, né? Sim, sem dúvida, é um projeto relevante, ainda mais estamos no século XXI, nada mais relevante do que tratado as questões ambientais relacionadas ao dia a dia da sociedade. Com certeza. Bom, Rodrigo, logo mais a gente volta a conversar sobre a sessão ordinária. E uma nova linha do tempo, onde estão os dados históricos do Poder Legislativo, foi inaugurada no prédio da Câmara de Jacareí. Os visitantes poderão ver fotos e informações como os nomes de todos os vereadores que passaram por aqui desde a primeira legislatura, eleita em 1947. Foi inaugurado na Câmara Municipal de Jacareí o novo painel da linha do tempo do Poder Legislativo. Nele estão as informações históricas dos mandatos dos vereadores desde a primeira legislatura, após a redemocratização que começou no primeiro dia de 1948. Os vereadores de Jacareí acompanharam o evento e o presidente da Câmara, Paulinho dos Condutores, foi o responsável por retirar o papel que cobria o painel. Para a promotora da preservação do patrimônio histórico do Legislativo, é importante sempre resgatar a trajetória de quem fez parte da política jacareiense. Nós pensamos nas pessoas que vêm visitar a Câmara, né, que elas tenham de uma maneira rápida, cronológica, que possam conhecer a história da Câmara Municipal, né, de 48 até a última legislatura. Na linha do tempo estão dados como a composição de cada legislatura, os nomes dos prefeitos e vice-prefeitos eleitos, bem como o de todos os vereadores e os suplentes que tomaram posse, os anos de mandato e alguns fatos relevantes que ocorreram durante aquele determinado período. O painel está atualizado já com o pleito de 2020. Se não preservar a história, não é possível construir o futuro depois, né? Nós precisamos olhar o nosso passado, ver como que foi a nossa história, preservá-la, para poder também contar às nossas crianças. O painel está localizado logo na entrada da Câmara de Jacareí. E quem quiser saber um pouco mais da história do Legislativo da cidade, pode agendar uma visita pelo telefone 3955-2276. Inclusive as escolas que quiserem trazer os alunos, que vão ter uma visita guiada que percorrerá a história de mais de 7 décadas da Câmara.
Muito importante registrar a história da Câmara Municipal, não? Bom, volto a falar com o Rodrigo Vieira, assessor de comunicação aqui da Câmara Municipal de Jacareí. Rodrigo, a gente comentou sobre o primeiro projeto, gostaria que agora a gente falasse sobre o segundo projeto, pautado na ordem do dia, no caso, um projeto de autoria do prefeito Isaías Santana, que visa, pretende equiparar a Procuradoria de Serviço e Regulação aqui de Jacareí a outras procuradorias. Em suma, gostaria de te perguntar até qual é a função dessa procuradoria aqui na cidade e também qual que é a equiparação que o prefeito pretende fazer. A Procuradoria é a área dos advogados, né, onde ficam os advogados dessa autarquia. O que o prefeito pretende fazer é equiparar a Procuradoria do Serviço de Regulação às demais procuradorias das outras autarquias, né? Então, quer dizer, os cargos de procurador eles vão ser equiparados na mesma proporção que os demais. Tem a mesma função, né? Sim. E assim como os fiscais. Os fiscais também. Então, o cargo de fiscal, no caso do Serviço de Regulação, vai ser equiparado aos demais cargos de fiscais com a mesma atribuição das outras autarquias e também da administração indireta. No caso da Procuradoria, tem uma questão também relevante, que os procuradores, no caso os advogados do Serviço de Regulação, eles poderão, tanto os comissionados quanto os de carreira, eles poderão ter dedicação exclusiva ao serviço de regulação. Se eles optarem por isso, eles terão um acréscimo de 50% nos seus vencimentos. Entendi. Né? Porque muitas vezes o advogado ele tem essa possibilidade, né, de ser concursado ou comissionado dentro da administração pública e também por fora exercer sua atividade, né, junto à ordem dos advogados do Brasil, nos seus escritórios particulares, enfim. Então, caso eles optarem por a dedicação exclusiva, o prefeito sugere nesse projeto um acréscimo de 50% nos vencimentos. A questão da sucumbência e as verbas dos honorários advocatícios, essas elas não vão ser incorporadas aos vencimentos, né? Nem na questão do 13º, apenas na questão da tributação, no caso do imposto de renda, né? E isso permanece do mesmo jeito. O prefeito até mandou uma mensagem modificativa fazendo questão de falar disso, que as verbas os honorários de incumbência e as verbas advocatícias, né, dos processos que os advogados fazem, depois eles recebem aqueles percentuais por processos executados, eles não serão incorporados nos vencimentos. Ele deixa claro isso, né, porque isso é fundamental, até porque são questões diferentes, né, eles não fazem parte dos vencimentos. É uma questão da classe, isso, exatamente, é uma questão vinculada à classe de advogados, né, do pessoal do direito. Então, tem essa distinção. O prefeito fez essa mensagem modificativa, fez questão de incluir um parágrafo no projeto para tratar exatamente disso. Então, ele faz essas duas coisas. Ele equipara a Procuradoria do Serviço de Regulação, quer dizer, os advogados, eles terão o mesmo grau de atribuição com os outros advogados, com as outras procuradorias e também com os fiscais, a mesma coisa. Ele equipara os vencimentos dos fiscais aos demais fiscais da prefeitura que tenham a mesma atribuição. São basicamente essas duas alterações que o projeto do prefeito pretende, ele apresenta para a Câmara na sessão de manhã. Pois bem, volto a falar novamente com você, Rodrigo, a gente faz uma pausa aqui, porque agora a gente fala sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui em Jacareí. Hoje devem tomar a primeira ou segunda dose da vacina crianças entre 5 e 11 anos e pessoas com mais de 18 anos que, por algum motivo, ainda não iniciaram o esquema vacinal. Já a dose de reforço está disponível para todas as pessoas com 18 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos 4 meses, ou a dose única de Janssen há 2 meses. A quarta dose é aplicada em idosos acima de 60 anos que tomaram a dose reforço da vacina há 4 meses. A imunização acontece em todas as unidades básicas de saúde da família e também acontece, né, entre as 8 horas da manhã e as 4 horas da tarde. Outras informações você confere em jacareí.sp.gov.br.
Você aí de casa já deve estar percebendo o frio chegando. E essa semana a previsão é de queda na temperatura no estado de São Paulo. Para ajudar pessoas em situação de rua a se protegerem contra esse clima, é possível realizar doações de cobertores por meio de programas públicos. E quem nos traz mais informações sobre o assunto é a jornalista Isabela Corrêa, que está ao vivo lá no plenário. Bom dia, Isabela. Quais são as informações? Bom dia, João. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí de casa. Todo mundo aí da cidade já está sentindo um friozinho chegar. Eu mesmo estou aqui no plenário toda agasalhada, mas infelizmente a gente sabe que essa realidade não é uma realidade de todo mundo. A população em situação de rua, por exemplo, é uma população que fica muito vulnerável durante esse período. E a previsão é de que nessa semana seja a semana mais fria do ano, com uma mínima de 5 graus e uma máxima entre 15 e 16 graus. Aqui em Jacareí a gente tem dois programas públicos que justamente fazem o acolhimento de toda essa população e, claro, realizam ações para a proteção do frio. Então, a gente tem a Casa de Passagem, que é onde ficam as pessoas que estão passando pelo trecho de Jacareí e também onde pessoas que estão em situação de rua aqui da cidade podem passar as noites. Esse programa já está realizando uma operação inverno no período da noite para justamente levar toda essa população em situação de rua para o local e também, claro, protegê-la do frio. A gente também possui o Centro Pop, que é o local de atendimento durante o dia. Lá as pessoas em situação de rua conseguem ter acesso a refeições e também a banho. Esses dois programas públicos, eles estão necessitando justamente de cobertores, mas principalmente de agasalhos de frio. Então eles estão aceitando doações, é só ir até o local no Centro Pop, que fica aqui perto da região do centro, ou também na Casa de Passagem, que fica ali no Bandeira Branca 2, você confere aí na sua tela o endereço completo para conseguir estar doando essas roupas. Eles estão precisando, sobretudo, de peças de frio masculina. Então, é só fazer uma limpa aí no guarda-roupa, sempre tem alguma peça de roupa de frio sobrando, para que todo mundo consiga passar por esse período de frio de forma digna e protegida. Outras informações também, é possível ligar no telefone da Casa de Passagem. É só ligar no telefone 3959-1597. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Isabela, pelas informações e, como você disse, se possível, doe. Depois de quase 5 anos, mais de 300 famílias do Quilombo Coração Valente receberam 2 notícias que trouxeram alívio aos moradores: o decreto de interesse público na área de ocupação e a desapropriação do espaço contra o proprietário privado. Esse sorriso no rosto pode até ser chamado de esperança. Depois de quase 5 anos, os moradores do Quilombo Coração Valente, localizado no Bandeira Branca 2, receberam a notícia da Prefeitura sobre a declaração de interesse público social da área e a ação de desapropriação do terreno privado, espaço que hoje abriga cerca de 350 famílias. Graças a Deus, o que a gente tem agora é só alegria, minha filha. É comemorar, fazer a nossa horta, que é onde vai tirar o alimento da turma, que ela se desfez com a chuva, ela se desfez, né? O sol, a gente não tinha água, hoje já está vindo um bico de água para nós, o SAI vai estar vindo por aí já. A ocupação surgiu em 2018 e desde então sofre inúmeras tentativas de despejo por parte do proprietário do terreno, mesmo que a área não cumpra legalmente uma função social no município. 60 dias, depois dos 120 dias da pandemia, a gente tinha 60 dias para ficar aqui. 60 junto com todas as outras ocupações. Ele entrou com a intenção, daí a gente ainda espera a resposta do juiz. Quando foi ontem, ele já entrou direto com a desapropriação. Ele tem entrado com o decreto, mas agora ele entrou com a desapropriação direto. A regularização fundiária acontece em 2 etapas: a titularização do dono da terra e a regularização urbanística, que visa infraestruturas como saneamento básico, instalação de energia elétrica e divisão em lotes. Na atualidade, o Quilombo Coração Valente ainda sofre pedido de reintegração de posse, o que torna o processo de desapropriação da área mais desafiador. A coisa, então, nós temos um processo de desapropriação para fins de regularização fundiária, que avança, né, que dá um grande passo, mas não é o último. Mas, em paralelo, nós temos uma ação de reintegração de posse que tem prazo para desocupação a partir de junho. Então, o que a Defensoria tem feito é
além desse diálogo com a prefeitura para manter, né, essa proposta de regularização, acompanhar de forma participativa, também fazer a defesa da população no processo de reintegração. Felizes ou infelizes daqueles que desejam a reintegração, ela não tem mais viabilidade, né? A gente caminha para a titulação da área para as pessoas, caminha para a função social, caminha para a regularização. E a Defensoria vai fazer esse papel de comunicar o juízo. O Decreto Municipal número 420 de 2022 dá abertura para inúmeras possibilidades relacionadas ao asseguramento do direito à moradia. Para o prefeito Isaías Santana, a declaração de interesse público na área e a desapropriação fazem parte de um cumprimento constitucional, onde a propriedade privada, quando deixa de agregar função social, não se sobressai à habitação dos munícipes. É uma questão de justiça social. Porque se eu, ao retirar daquela propriedade, tenho que pagar aluguel social e colocar em outro programa habitacional, por que não regularizar onde já estão? Qual é a diferença entre ajudar a regularizar onde já estão e colocar num outro programa também financiado pelo poder público? Não vejo diferença alguma e, portanto, essa medida foi tomada para facilitar o respeito ao direito à moradia. Suelen está na fila da moradia popular do antigo Minha Casa Minha Vida desde 2009 e foi no Quilombo Coração Valente que conseguiu construir seu lar. Para ela, o processo oficial da desapropriação é um alívio e a expectativa é que o Poder Executivo mantenha essa relação com os moradores. Tem sim como melhorar mais ainda, mas é aquilo, ele mostrando que realmente está com nós, né? Falar assim, não, eu estou com vocês na luta, eu vou procurar melhorar. Porque nós precisamos de bastante coisa aqui ainda para melhorar. Pois bem, volto a falar com o Rodrigo Vieira, assessor de comunicação aqui da Câmara Municipal de Jacareí. Pois bem, Rodrigo, gostaria agora de comentar com você sobre o terceiro projeto, pautado na ordem do dia, no caso de autoria do vereador Paulinho dos Condutores, o presidente da Câmara Municipal, que pretende instituir o Dia do Motorista, certo? Sim, exatamente. É uma solenidade que o presidente quer instituir no calendário de eventos oficiais aqui do município. Caso o projeto seja aprovado amanhã, essa sessão solene ela será realizada aqui na Câmara Municipal na primeira sessão ordinária do mês de agosto, juntamente aí com a celebração do dia 25 de julho, que é o Dia do Motorista. E o presidente, o Paulinho dos Condutores, ele elenca aqui 9 sindicatos que poderão indicar os seus representantes. São eles aqui, eu vou fazer uma leitura rápida. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, Sindicato dos Taxistas de Jacareí, o pessoal do SEST Senat, Sindicato das Empresas de Transportes Passageiros do Estado de São Paulo, Associação Vale Paraibana de Empresas de Transportes Passageiros, Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários, Sindicato dos Transportadores Autônomos, nesses casos os Uber, motores de aplicativo em geral. Motores de aplicativos, exatamente. E de cargas e a Associação de Motoristas de Vans Escolares aqui de Jacareí. Então, são essas as entidades classistas que vão indicar seus representantes para serem homenageados aqui na Câmara na primeira sessão ordinária do mês de agosto. Bacana, mais uma solenidade, no caso o projeto seja aprovado, em prol de dar homenagem mesmo ao trabalhador, mais uma classe aí sendo incorporada às outras que já são regularmente, anualmente homenageadas aqui na Câmara. Bacana mesmo o movimento do presidente em relação a isso. Até porque ele tem um passado, trabalhou muitos anos também com o sindicato, então acho que tem até um elo ali com esses trabalhadores. Rodrigo, a gente volta a conversar no próximo bloco sobre o próximo projeto, pautado em sessão ordinária e também sobre a sessão solene, o ato solene que vamos ter amanhã. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, mais informações sobre o trabalho legislativo e vai conhecer mais sobre a história da Lavalpa. A gente volta já. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar.
Se você tá sentindo dor no corpo, febre, enjoo, dor nos olhos, se você tem manchas no corpo inteiro, então você está com sintomas da Zika, da dengue, zika, da chikungunya, da Zika, da dengue, zika, da chikungunya, da Zika, da dengue, zika, da chikungunya, da Zika, da dengue, zika, da chikungunya. Procure um médico para saber. Procure uma unidade de saúde. Não se automedique. Não se automedique. Atenção, sintoma da Zika é perigoso. Tu vai pra cama mais cedo e não vai achar isso gostoso. Cuide bem da mamãe, do papai e do idoso. Faça a sua parte pra tudo ficar maravilhoso. O vírus pode te deixar doente, mas você sabe qual é a solução. Cuide bem da sua casa, sua família, sua geração. Sente dor, febre, mancha no corpo, um negócio estranho. Procure um médico, procure logo e alistar a ganha. Da Zika, dengue, da dengue, zika, da chikungunya. Da Zika, dengue, da dengue, zika, da chikungunya. Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e a gente começa conferindo parte dos trabalhos realizados pelos vereadores na 15ª sessão ordinária. A gente começa com o vereador Nani Barreto, do Republicanos, que demonstrou apoio à reivindicação dos trabalhadores demitidos da empresa Sherry e comentou sobre algumas ações já tomadas. Confira. E quando a gente fala do apoio dos deputados, é fundamental que nesse ano a gente tenha uma ampla discussão sobre esse tema, porque é um ano eleitoral. E os deputados estaduais e federais têm a sua responsabilidade. Como muito bem disse o vereador Rogério Timóteo do Republicanos, quando o deputado federal Marcos Pereira foi ministro, ele lutou para trazer as empresas para cá. E ontem, pastor, só lembrando da nossa reunião de ontem, que o tema é cobrança dos deputados, nós encaminhamos para os nossos deputados estaduais, para o xerife, para o Altair, encaminhamos para o deputado federal Roberto Alves o nosso pedido de intercessão deles, do Republicanos, aqui na cidade de Jacareí, para manter os empregos na cidade. Temos também o vereador Roninha, do Podemos, que realizou o pedido de informação ao prefeito Isaías Santana sobre as emendas impositivas. O vereador relaciona a decisão dos reajustes de salários dos professores, decretado, que será por emendas, com as definições anteriores, de repasse para entidades de Jacareí. O político questiona como será realizado essas divisões e de qual ano essa emenda será descontada. As entidades que a gente já destinou está meio confusa. Se eles vão receber ou não vão receber, porque eles estão lá aguardando, estão esperando o recurso. Aí agora, de repente, tem uma notícia, quem vai dar essa notícia? Eu, vereador, que indiquei, ou o poder público vai mandar uma nota esclarecendo essas entidades aí, que não vão receber mais esse recurso devido a esse repasse? Então, a minha preocupação é isso. Alguém tem que dar uma informação. Só não pode ficar uma conversa no ar e o pessoal ficar esperando, contando com o recurso, e o recurso não vai vir. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. E sempre lembrando que você pode interagir com a gente ao vivo, assim como a Marlene, que mandou um bom dia para a gente até agradece a sua participação já de antemão, Marlene, e também contando que os resíduos que ela tem em casa, quando limpa o seu quintal, ela reutiliza novamente, principalmente utilizando como adubo. Fica aí a dica, né? A gente comentou no primeiro bloco sobre o projeto da vereadora Maria Amélia e tem a participação da nossa espectadora, né, telespectadora Marlene,
Marlene, que também faz a sua boa ação, contribuindo, né, com o meio ambiente. Um abraço para você, Marlene, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Agora eu volto a falar com o Rodrigo Vieira, assessor de comunicação da Câmara Municipal de Jacareí. E, Rodrigo, eu gostaria de comentar com você sobre o quarto projeto, né, no caso, pautado na ordem do dia da sessão de amanhã, que é um projeto da vereadora Sônia Patas da Amizade, que visa instituir o selo ONG Amiga dos Animais. Quais os critérios definidos em projeto para que uma empresa possa pleitear, né, receber esse selo? Essas ONGs elas têm que ter os documentos que comprovem, né, essas atividades relacionadas à proteção e saúde do animal e relacionadas também às questões, às questões sociais que envolvem também os trabalhos dessas ONGs. Eles têm que encaminhar essas documentações para a Secretaria da Prefeitura, da Secretaria da Causa Animal, né, de Proteção Animal, e ela vai analisar essa documentação e vai fazer uma seleção dessas entidades que poderão ou não ser incluídas com esse selo. Esse selo, na verdade, é um uso até, vamos dizer, poderá ser feito até de uso comercial, institucional, de publicidade, até porque é uma forma de reconhecimento àquele trabalho que foi prestado, através de benfeitorias, tanto da qualidade de vida do animal, quanto também para uma questão da questão social, que implica também que está implicado, né, nesse processo de acolhimento dos animais, porque você acolher um animal também tem uma implicação social. Com certeza, né? Sim. Não só o fato da questão da zoonose, mas também da questão da saúde das pessoas. Então ela faz essas duas considerações no projeto, dessa documentação que deve ser apresentada para a Secretaria da Prefeitura, que vai fazer essa seleção, e ela está esse projeto, João, ela está em consonância, esse projeto está em consonância com uma lei municipal 6.279 de 2019, né, que trata também dessa questão da proteção animal. Então, está vinculado essa solenidade, essa solenidade não, esse selo, ele está vinculado a essa lei que já está instituída desde 2009. Então, uma coisa está relacionada com a outra e é uma forma também dessas entidades serem reconhecidas e participar também de forma mais efetiva dos trabalhos que são relacionados a essas atividades de saúde e proteção das pessoas e dos animais também. É o que você falou também, né? Até pela possibilidade, né, de utilizar esse selo como propaganda, né, como publicidade também da ONG, acaba com certeza, né, aumentando, né, o interesse em continuar o trabalho, uma valorização até, né, do trabalho realizado. Então, acho que todos saem ganhando, principalmente os animais nesse caso. Exato, porque também o selo traz uma garantia para quem pretende, alguma empresa pretenda, né, se associar ou também fazer um trabalho associado a essa ONG, seja através de recursos, seja através de doação. É uma maneira talvez mais transparente de demonstrar o que é feito por essa entidade. A ONG, o selo é como se fosse um carimbo, um registro de que aquilo que a entidade está fazendo, ele tem uma garantia, tem uma relevância e tem uma responsabilidade. Exatamente. Bacana, é isso aí. E realmente, né, acaba sendo muito importante aqui para a cidade, principalmente, né, cuidando, né, dos animais aqui que vivem aqui no município, né? Bom, logo mais a gente volta a falar sobre a sessão ordinária. A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Saúde, está com inscrições abertas para os interessados em participar das eleições complementares do Conselho Gestor de Saúde do município. O grupo deve ser formado obrigatoriamente por pacientes ou usuários da respectiva unidade, seja ela uma unidade básica de saúde ou unidade municipal de saúde da família. Os candidatos devem formar chapas com 4 pessoas e realizar a inscrição pessoalmente em uma unidade de saúde até o dia 23, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. As eleições acontecerão no dia 30 de maio. Poderão participar da votação apenas os munícipes que utilizam os serviços da unidade de saúde e, em caso de dúvidas, entre em contato pelos telefones. Operadora 12, 3955-9600, ou ramal 9764, ou 12 98854-6305.
A Lavalpa existe em Jacareí há 60 anos. O empreendimento começou a manufatura de lã natural, mas fechou com o surgimento da lã acrílica. Hoje a Lavalpa tornou-se um centro empresarial e quem nos conta um pouco dessa história é o seu José Liberato. Meu nome é José Liberato, trabalho aqui na Lavalpa há 42 anos e minha idade é 66 anos. Então eu vou, se vocês quiserem, eu vou apresentar a Lavalpa para vocês hoje. O pessoal que trabalhava aqui, tudo pessoal humilde, né? Tudo da cidade mesmo, não tinha quase ninguém de fora, né? Era tudo pessoal daqui da cidade de Jacareí trabalhava aqui, ó. Foi bom, viu? Era um movimento lascado aqui. Chegou a ter, antes do incêndio, né? Que não participei do incêndio, né? Foi em 73 o incêndio. Mas antes do incêndio, chegou a trabalhar 1.200 pessoas aqui, ó. Depois do incêndio foi para 600, 700, aí foi diminuindo, até que chegou esse ponto aí. Aqui tem 44 mesas, onde trabalhava 2 pessoas cada mesa, né? Para escolha de lã. Aí tinha os fardos, né? Aí eles colocavam, abriam os fardos de lã e aí as mulheres, a maioria mulher trabalhava aqui, né? Só mulher. Aí eles escolhiam a lã, né? Tirava os carrapichos, a limpeza da lã, né? Separava para depois ir para a mistura. De 1 quilo era aproveitado 700 gramas só, o resto era tudo sujeira. Vinha carrapicho, né? Vinha muita coisa, né? Na lã, aí tirava, separava tudo aqui, ó. Aí tinha uma sessão de lavagem, né? Lavava tudo em lã. Aí depois passava na estufa, secava, né? Daí ia para a máquina para ser penteada. Aqui tinha comprador, né, que ficava no sul comprando lá, tinha um depósito no sul, né? Aí o comprador ficava o ano inteiro lá comprando lá nos produtores lá, né? Para depois, quando vinha mandar para cá direto. Teve uma época que faltou lã aqui no Brasil, que vinha da Argentina. Então teve bastante mudança aqui, né? Todos nós, os colegas que trabalhavam com a gente aí, né, pensavam, puta, o que vai acontecer? Será que vai zerar e começar de novo? E foi uma tensão muito preocupante para quem ficou aqui, né? E foi realmente mesmo. Mas graças a Deus, né, eles pararam a produção, né, não faliu, parou a produção, indenizou todos os funcionários, não ficou ninguém sem ser indenizado. E assim, foi essa base aí. Eu pensava que ia zerar, ia retornar com algum produto novo, como assim, né? Mas não foi na realidade não. Foi o problema dessa crise do comércio aí, né? Então...
E a Fundação Prolar de Jacareí enviou ao cartório de registro de imóveis e anexos, nesta segunda-feira, a primeira listagem com a documentação necessária para a emissão dos títulos de legitimação fundiária e legitimação de posse de 86 lotes dos bairros Vila Ita 1 e 2. O processo de regularização fundiária deste núcleo habitacional teve início em junho de 2020, seguindo uma série de exigências técnicas legais, como levantamento planialtimétrico cadastral, estudo imobiliário, estudos e liberações ambientais e aferição de documentação, além do termo de compromisso entre secretarias municipais para garantir infraestrutura, mobilidade e todo o planejamento adequado para o bairro. Nessa etapa, serão contempladas com os registros imobiliários 28 famílias do Vila Ita 1 e outras 58 do Vila Ita 2. O número corresponde a 41% do total de lotes que estão em processo de regularização fundiária no núcleo habitacional. Pois bem, volto a falar com você, Rodrigo, sobre a sessão ordinária de amanhã. A gente comentou sobre os 4 projetos pautados na ordem do dia, mas também temos 2 momentos importantes. No caso, um ato solene e também o momento da tribuna livre. Começando pelo ato solene, no caso, vai ser uma cerimônia em comemoração ao Dia Municipal do Profissional de Saúde. Como que vai funcionar essa solenidade? Cada vereador indica um profissional de saúde a ser homenageado e esse evento, essa solenidade, ela é realizada aí desde 2016, através da Lei 6.098, que foi de autoria de um ex-vereador daqui da Câmara, o José Francisco. Então, cada vereador indica, faz as indicações e a homenagem é concedida aqui na Câmara nesse ato solene antes do início da ordem do dia. E também, como você falou, a utilização da tribuna livre também teremos na sessão de amanhã. E que quem vai participar, quem vai fazer o uso da tribuna é o Reginaldo de Souza. Ele é o diretor do Sindicato dos Químicos de São José dos Campos e região. E ele vai abordar o tema Dia do Trabalhador, que foi no dia 1º de maio. Então ele vai ter aí o tempo dele para abordar esse tema e manifestar aí a sua reivindicação, a sua voz, perante a transmissão para todos que acompanham aqui a sessão, tanto no plenário, presencialmente, quanto na internet. Pela TV também. Com certeza. A gente comentou sobre os projetos protocolados, no caso, na ordem do dia, e também sobre esses 2 momentos. Alguma observação final sobre algum projeto ou alguma coisa que a gente comentou aqui no programa? Não, só em relação à questão do projeto da Sônia, eu falei secretaria, mas na verdade é diretoria de proteção animal. Eu fiz só fazendo essa correção. Certo. Bom, Rodrigo, mais uma vez, toda terça-feira, um grande prazer tê-lo aqui conosco para a gente comentar sobre os trabalhos legislativos. E agradeço novamente a sua participação aqui no Bom Dia Jacareí. Obrigado, João. Agradeço a todos. Bom dia também. Isso aí. Bom, a gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise dessa edição do Bom Dia Jacareí e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um grande abraço e até mais.